Ui, fui eu? Glória a Deus. Mais uma terça-feira na casa do Senhor, na presença do Senhor. Primeira semana de fevereiro, nosso segundo mês aí, né? E cá estamos nós de novo. Falei, gente, preguei em janeiro, preguei em fevereiro. Falei, vai que essa moda pega, né? Senhor, tomara que não. Pelo bem meu e de vocês, isso sim esperamos. Bom, gente, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. João 4:13. Amém? A versão que eu vou ler é a NVI. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E lá no 23, ele diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós te damos graças a Ti, ó Pai, por este momento. Pai, nós pedimos, Espírito Santo, que a Sua palavra ela venha penetrar no nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Sua graça, cheios do Teu Espírito, Pai, e transbordantes da Sua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Glórias a Deus. Bom, então vamos lá, né? O tema que eu dei para a mensagem de hoje é: sejam transbordantes. Nós tivemos uma reunião com o pastor e ele falou muito sobre transbordar, que nós estávamos prontos para transbordar. E hoje, quando eu preparava a mensagem, esse foi o tema que o Senhor me deu. O texto que a gente leu é um texto muito conhecido, né, da palavra de Deus, muito pregado, muito usado. Quem aqui que sabe com quem Jesus estava falando? Levanta a mão. Com a mulher samaritana, exatamente. Então, né, Jesus ele estava falando aqui, João estava descrevendo. Ai, esqueci, gente, as novas tecnologias. Espera aí. E aqui a Costeira cada dia mais tecnológica, e a gente apanhando aqui das tecnologias, né? Glória a Deus. Isso que ela disse que ela ia me avisar, eu esqueci totalmente dela. Mas amém. Então, Jesus ele estava conversando com a mulher samaritana. E quando nós começamos lá a olhar o capítulo 4 do Evangelho de João, fala-se assim que Jesus, era necessário que Jesus ele fosse até Samaria. Então, Jesus e os seus discípulos, eles foram até Samaria. Por quê? Porque Jesus ele tinha um propósito. No domingo, o pastor pregou muito e ele falou sobre isso, que Jesus ele não se move por necessidades, mas que ele se move por propósitos. E Deus, ele tinha um propósito com Samaria. Ele tinha um propósito com aquele povo. E por esse motivo foi que Jesus passou por lá. E o versículo lá, a história nos conta, né, que Jesus ele estava lá no poço de Jacó, que ficava no monte lá, um poço onde as pessoas da cidade vinham coletar água. E ele estava lá descansando e apareceu uma mulher lá, que era uma mulher samaritana. E Jesus, ele pede água para essa mulher. E quando Jesus ele pede água para essa mulher, ela responde ele de uma forma meio abrupta, né, meia grossa,
e fala assim: você me pedindo água, né? Você sendo judeu me pedindo água, porque havia uma rivalidade, havia, né, um desafeto entre os samaritanos e os judeus. Então, os judeus não gostavam dos samaritanos. E esse foi o motivo pelo qual ela estranhou Jesus chegar até ela e lhe pedir água. E por que havia esse desafeto? Por que os judeus e os samaritanos eles não se davam bem? Por que eles não se gostavam, vamos dizer assim, né? É que muitos anos, né, séculos atrás, quando Israel ela foi dividida no reino do norte e no reino do sul, Samaria ela virou a capital do reino de Israel, que era o reino do norte. E quando o domínio persa ele entrou no reino do norte e conquistou Israel, o que aconteceu? Eles alocaram muitos outros povos estrangeiros para morar em Samaria. E aí o que aconteceu? Houve uma miscigenação cultural e religiosa com o povo de Samaria. Então, quem eram os samaritanos? Eram judeus misturados com gentios. Então, por esse era o motivo pelo qual os judeus não gostavam, porque eles eram extremamente apegados à lei de Moisés. E os samaritanos, para eles eram contaminados, eles eram judeus contaminados, porque eles não seguiam as leis de Moisés. Eles conheciam a Deus, eles esperavam o Messias, mas eles não, eles não praticavam a lei de Moisés na sua essência. Então, ao mesmo tempo em que eles, né, conheciam a cultura, ao mesmo tempo que eles esperavam pelos Messias, eles também praticavam vários outros atos pagãos religiosos das outras culturas. E a mulher samaritana, ela é exatamente uma analogia, uma simbologia da igreja. Porque o que é a igreja de Cristo? Como a igreja de Cristo ela foi formada? Justamente dessa maneira, né? Uma mistura entre judeus e gentios. Isso deu origem à igreja primitiva, isso deu origem à igreja do Senhor. Então, a mulher samaritana, ela é uma simbologia da igreja do Senhor. E esse é o motivo pelo qual, né, os samaritanos, a mulher samaritana, ela estranhou Jesus se dirigir a ela. Mas quando Jesus pediu água para ela, né, falou para ele: como é que eu vou tirar? Você vai tirar água? Você não tem fonte, você não tem balde, não tem como tirar água. Então, assim, o tempo todo ela questionava Jesus, ela afrontava, ela confrontava Jesus naqueles pedidos. E é justamente nesse enredo, nesse momento, que Jesus ele fala para ela o versículo que nós lemos. Ele fala: mulher, se você soubesse com quem você está falando, né? Porque eu sou a fonte de água viva. Se você tivesse ideia, se você me pedisse água, eu te daria água e você nunca mais teria sede. Porque a minha água viva, ela, né, não só sacia, como ela também jorra para fora. Então, ou seja, a água viva, a água do Senhor, ela é transbordante nas nossas vidas. E Jesus, ele nos promete que aquele que beber da sua água estará sempre saciado, e ainda mais, será transbordante, porque a água que ele carrega sempre vai jorrar. Então, nós temos que buscar da água viva do Senhor. Nós temos, né, que desejar ter essa água viva. Nós temos que beber dessa água viva. Como que nós vamos ser fontes transbordantes? Como que nós vamos ser, né? Vamos transbordar da água viva de Deus. Como que nós vamos fazer isso, né? Primeira forma, primeira atitude pela qual nós precisamos ter para sermos transbordantes é beber da água, né? Não tem como nós sermos transbordantes, não tem como nós sermos cheios se nós não bebermos da água viva do Senhor, a água viva que Jesus oferece. E quem é
essa água viva? Quando Jesus ele fala sobre a água viva, ele está falando sobre quem? Ou sobre quem? Exatamente, sobre o Espírito Santo. Então, nós devemos beber da água do Espírito, nós devemos beber da presença de Deus, nós devemos buscar a presença de Deus, para que nós sejamos satisfeitos, para que nós sejamos saciados. Muitos dos nossos desejos, muitas das nossas vontades, muitas vezes aquele vazio, aquele anseio que a gente sente, que nós pensamos que vai ser saciado quando tivermos um trabalho melhor, quando nós tivermos o cargo dos sonhos, quando nós tivermos o status, quando nós formos famosos, quando nós tivermos o dinheiro que desejamos. Então, esse espaço, esse vazio que nos falta, ele é completado nas nossas vidas pela presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá satisfação. É Ele quem sacia a nossa sede. É Ele, que faz com que nós possamos ser uma fonte transbordante. Eita, tá difícil falar hoje. Glória a Deus. Então, olha lá, o Espírito Santo, ele preenche o vazio da nossa alma. Ele é uma fonte interna que sacia a nossa sede carnal. Então, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos da carne, eles são saciados pela presença do Espírito de Deus. Mais do que beber da água viva, mais do que provar, ele ainda fala, Jesus ele fala para aquela mulher que ela seria uma fonte transbordante. Então, nós precisamos, para sermos uma fonte transbordante, nós precisamos ser cheios, O balde de água, ele só transborda, o copo só transborda quando ele excede o limite, do compartimento ali. Então, para transbordar, nós precisamos ser cheios. E como nós estamos cheios, Como é que a gente fica cheio? Como que a gente consegue ficar cheio da presença de Deus? Para que o Espírito Santo, ele habite nos nossos corações, é preciso haver santidade. Precisamos ser separados daquilo que corrompe o nosso ser. Então, o Espírito Santo, ele está pronto para habitar no nosso coração. Ele deseja habitar em nós. Ele deseja desfrutar da nossa companhia. Mas o Espírito Santo, ele só habita em nós se nós tivermos uma vida de santidade. Então, mais do que beber, mais do que experimentar um momento com Deus, mais do que de repente receber o mover de Deus aqui na igreja, num retiro ou em qualquer outro lugar, nós precisamos ter uma vida de santidade para manter a presença do Espírito Santo em nós. Então, quando o Espírito Santo ele habita em nós, em todos os momentos, em todos os dias, com certeza nós seremos uma fonte que vai jorrar, nós seremos uma fonte que vai transbordar. As pessoas, elas irão sentir a presença de Deus ao nosso lado, elas irão ver a diferença, mas para que isso aconteça, nós precisamos levar uma vida de santidade. Paulo, ele nos ensina lá em 2 Coríntios, ele diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós precisamos nos purificar de tudo que contamina a nossa alma e o nosso espírito, para que essa fonte de água viva, ela venha transbordar nas nossas vidas. Então, não há como nós sermos cheios do Espírito Santo sem uma vida de santidade. Mas não tem como nós vivermos uma vida de santidade sem a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que nós conseguimos, para que a gente consiga viver uma vida de santidade,
nós precisamos da presença do Espírito Santo. Mas para que a presença do Espírito Santo ela esteja em nossas vidas, nós temos que levar uma vida de santidade. Então, um não vive sem o outro. Há um equilíbrio aí que nós precisamos conquistar todos os dias. Então, nós precisamos entender que para que o Espírito Santo ele habite em nós, nós temos que viver uma vida de santidade. Mais do que desfrutar de momentos com a presença do Espírito Santo, mais do que receber algo precioso, seja na igreja, seja na célula, seja em qualquer lugar, nós precisamos manter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas todos os dias. Somente assim nós vamos jorrar, somente assim nós vamos transbordar da água do Senhor. Amém? E o segundo ponto que nós precisamos aqui entender para que nós também sejamos transbordantes, mais do que transbordar a presença de Deus, a presença do Espírito, ele está lá no versículo 23 que nós lemos depois, que nós lemos lá. No versículo 23, Jesus ele diz assim, ó: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então a samaritana, depois que Jesus fala para ela, né, sobre a água viva, que ele é a fonte da água viva, ela começa a confrontar Jesus, ela começa a discutir com Jesus e ela começa a falar, mas vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, enquanto nós acreditamos que nós temos que adorar aqui nesse santo monte. E ela começa a falar para Jesus, né? Aonde que nós devemos adorar, né? Porque vocês acham certo, vocês judeus acham certo adorar em Jerusalém, mas nós achamos certo adorar aqui no monte, onde há o altar. Então, ela começa a contextualizar sobre isso. E Jesus fala para ela assim, que não importa aonde adorar. O que importa é como nós devemos adorar. Mais do que um lugar específico de adoração, nós temos que ter um estilo de adoração, nós temos que ter uma forma de adoração. E ele explica justamente isso, que nós devemos adorar de que maneira? Em espírito e em verdade. Então nós devemos adorar em espírito. Nós devemos adorar com a presença de Deus, nós devemos ser transbordantes, nós devemos jorrar da água do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, mas nós também devemos orar em verdade. E onde está a verdade? Quem é a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Então a Bíblia e a palavra é a verdade. Então nós precisamos entender que nós também, além de transbordar a presença de Deus, além de mostrar o Espírito Santo para as outras pessoas, nós precisamos levar para elas a verdade. Nós temos que transbordar a verdade, nós temos que falar da palavra de Deus. E para que a gente venha falar da palavra de Deus, primeiramente nós precisamos conhecê-la, né? Nós precisamos buscá-las, nós precisamos saber qual é a verdade, para que então a gente possa transbordar essa verdade na vida das pessoas. Então, essa busca pela verdade, essa busca pela palavra, essa busca pelo conhecimento de Deus, é algo que nós também devemos manter diariamente nas nossas vidas, para que nós possamos transbordar a palavra de Deus também. Para que quando as pessoas precisarem de uma palavra, quando elas precisarem de uma fonte de conhecimento, quando elas precisarem de um conselho, quando nós precisarmos mostrar Jesus para elas, nós tenhamos uma palavra para fazer isso, né? Nós saibamos uma maneira de falar e mostrar Jesus para a vida delas. Por quê? Porque quem são aqueles que o Pai busca? Aqueles que transbordam da água viva do Espírito, mas que também transbordam da verdade, ou seja, também transbordam da palavra. Deus procura aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo,
mas também conhecem a sua palavra. Então, nós não devemos somente buscar a presença de Deus e buscar o mover de Deus e conhecer, buscar espiritualmente a Deus. Nós também devemos buscá-lo em conhecimento. Nós também devemos buscá-lo na sua palavra. Nós devemos conhecer a Deus das duas maneiras. Nós precisamos, deve haver um equilíbrio entre as duas coisas, para que nós sejamos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores buscam ao Pai em espírito e buscam o Pai em verdade. Ou seja, é um e outro, não só um e nem só outro, Nós precisamos entender isso, para que nós possamos ver e sermos uma fonte transbordante da presença e da palavra do Senhor. Para nós concluirmos aqui, a samaritana, ela creu no Messias, Jesus falou com ela, Jesus disse para ela que ele era o Messias, e ela creu, ela acreditou realmente que Jesus era o Messias. Quando Jesus ele confrontou a vida dela, quando ele deu a ela uma palavra de conhecimento, ele falou sobre a sua vida, ela falou, eu vejo que tu és profeta. Então ela acreditou, ela creu em Jesus. E mais do que isso, ela foi para a cidade e foi anunciar para as outras pessoas. E ela chegou na cidade e ela falou assim, lá no posto tem um homem, e ele me falou tudo sobre a minha vida. Eu acho que ele é o Cristo. Ele só pode ser o Cristo. Então, ela creu em Jesus, e assim que ela acreditou, assim que ela passou a crer que Jesus era realmente o Messias, ela foi anunciá-lo às outras pessoas. E aqueles homens, aquelas pessoas da cidade, eles vieram até Jesus. Eles vieram até ele, vieram para ouvir Jesus. E quando eles ouviram isso, quando eles ouviram Jesus falar, eles realmente falaram. Antes, nós acreditamos no que ela falou, mas realmente, agora nós podemos ver que esse homem é o Messias, que ele é o Salvador do mundo. Então, aqueles homens reconheceram, através da vida da samaritana, que Jesus era o prometido, Jesus era aquele que salvaria o mundo, que Jesus era o nosso Salvador. Então, qual é a nossa função como igreja do Senhor? Qual é o nosso propósito, a nossa função? É falar da verdade que é Jesus e derramar da sua água viva. As pessoas aí fora, elas precisam conhecer o Salvador. Elas precisam conhecer o Salvador deste mundo. E é nossa tarefa mostrarmos isso para ela. Então, que nós possamos verdadeiramente ser transbordantes na presença do Senhor. Que, nós possamos levar Jesus cada dia mais, cada dia com mais intensidade. Que a nossa vida, que assim como Paulo fala, que nós assustei, que nós verdadeiramente nós sejamos cartas vivas do Senhor, que as pessoas possam ler Jesus através das nossas atitudes, amém? Coloque-se de pé então, vamos orar, que nós possamos